Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho de restauração de casamento de Marcos José de Belo Horizonte, parte 2. E eu gostaria de saber do senhor como que eu faço, porque eu gostaria de estar divorciando, porque a pessoa que eu convivo fala em casamento e tal, e eu gostaria de saber a opinião do senhor. Então esse pastor virou para mim muito sério, muito rígido com a questão da palavra de Deus e com a Bíblia. E ele foi bem direto quanto a isso e me falou: olha, meu filho, você vive em pecado, você vive em adultério. A pessoa que você convive não é a sua esposa. A sua esposa perante a Deus é a que você deixou para trás. Você vive em adultério. Aí eu, com toda a minha ignorância, ainda falei com ele: ah, pastor, mas eu casei na igreja católica. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então ele me disse: independente se você casou na católica, se você casou na igreja evangélica, você casou-se no civil também. E a sua esposa perante a Deus é ela. Ela é a sua esposa. Você vive em adultério. Qualquer outro sacerdote, qualquer outro padre, qualquer outro pastor que falar que é para você se divorciar, que fará o seu casamento, corre, meu filho, porque a pessoa está mais no pecado do que você. Ele tem menos sabedoria do que você. Então eu lembrei do que a minha esposa tinha me falado lá no início do ano de 2016, através da orientação dos ensinamentos da palavra de Deus pelo pastor Henrique Lino. Na mesma hora, ele me falou: olha, meu filho, eu proibi você de entrar aqui na igreja, eu não vou te proibir, porque você está buscando entendimento, buscando conhecimento da palavra de Deus. Mas eu não te aceito dentro do ministério como um membro do ministério para participar do altar, para fazer qualquer coisa dentro da minha igreja. Não te aceito dessa forma. Eu aceito o dia que você quiser vir assistir um culto, as portas da igreja vai estar abertas aí para você poder entrar, sentar no banco, assistir o culto, ouvir sobre a pregação, ouvir a palavra de Deus. Tirando disso, eu não te aceito no meu ministério. Você não pode fazer parte do meu ministério, da maneira que você vive. Então, durante algum tempo, eu frequentei esse ministério da forma que ele tinha me falado. Uma vez por mês eu ia lá, ouvia um culto, assistia um culto, mas não participava do corpo de Cristo, não participava da Santa Ceia, porque não podia, ele não me permitia. Falei com ele em questão de passar pelas águas, né, de receber o batismo do Espírito Santo. Ele me falou: você não pode receber o batismo porque você está em adultério. Você é uma pessoa que você vive em adultério. Enquanto você não sair do adultério, pastor nenhum pode te batizar e muito menos te casar, a não ser que você fique viúvo, a não ser que a sua esposa faleça. Após o falecimento da sua esposa, aí sim você tem o direito de casar novamente. Tirando disso, meu filho, você não tem o direito, porque você estará em adultério. Então isso começou a me incomodar durante um bom tempo. Eu tinha ataques espirituais durante a noite, eu acordava durante a madrugada, tinha aquela sensação que estava morrendo, sufocando, faltando ar. Podia tirar a roupa que eu estava dormindo e torcer, podia tirar a roupa de cama e torcer, ataques espirituais um em cima do outro. Eu não conseguia dormir. Durante muitos dias, muitas das vezes, eu não conseguia dormir à noite. Eu deitava, mas eu passava a noite em claro, muitas das vezes andando para um lado e para o outro. E a falta de dinheiro, o desemprego, a irritação, as brigas dentro da casa que eu estava morando se tornaram cada vez mais frequentes. E isso também foi me tornando uma pessoa muito mais amarga. E eu, passando por esse problema financeiro e não conseguia vir ver a minha filha, né? Chegou um outro filho desse relacionamento, um filho que chegou na surpresa, que eu não tinha planejado, que eu não tinha desejado, mas chegou. Então veio essa criança, é meu filho, não pediu para vir ao mundo, não tem culpa dos meus erros, então eu tenho que assumir, como eu assumi o meu papel de pai também junto a ele. E aí começaram as brigas, as discussões, os problemas financeiros,
Deus abriu as portas de alguns trabalhos para mim ao longo desse período, para não me deixar faltar também o meu sustento. Fui honrando com meus compromissos aos trancos e barrancos, mas Deus nunca me desamparou, nunca deixou faltar. Mesmo que eu errado e vivendo em adultério, Ele nunca deixou. Então eu comecei a buscar também o conhecimento, buscar o entendimento da palavra de Deus, para saber de fato como que era aquilo. Comecei a assistir alguns vídeos no YouTube, inclusive assisti um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que fala a respeito do matrimônio, é um vídeo muito engraçado, mas que me abriu ali os olhos, né? Que me caíram as escamas dos olhos ali naquele momento, quando ele até em cima do púlpito, ele faz uma oração do divórcio para uma outra pessoa, e ele contando, né, ali no culto que ele está ministrando, na palestra, não sei o que é que ele está fazendo, mas que daquela forma eu consegui também entender. Então eu me vi no lugar daquela pessoa que ele estava fazendo aquela oração. Então comecei a buscar daí um entendimento maior da palavra de Deus, para saber o quão errado eu estava. E aquilo, o Espírito Santo começou a me incomodar cada dia mais, cada vez mais, e eu fui em uma outra congregação. Chegando nessa outra congregação, a pessoa que estava convivendo comigo começou a frequentar e eu fui até essa congregação. Em um determinado dia de culto, a pessoa que é o pastor lá, né, que se denomina pastor dessa congregação, junto com a sua mulher que se denomina também pastora, que eu fui entender depois que, através de alguns ensinamentos e alguns conhecimentos também que eu busquei, que não existe isso. Então, antes do fim do culto, em cima do altar, ele fez um questionamento. Ele direcionou a palavra a mim e questionou. Então, meu filho, quando que vamos comer os docinhos do seu casamento? Quando que vamos resolver a sua situação? Sendo que ele não era uma pessoa tão próxima a mim. Eu não tinha liberdade com ele, ele não sabia coisas da minha vida porque eu não tinha falado com ele. Então, eu vi que alguém tinha falado. Aí, da mesma forma que ele falou comigo dentro do culto, para todos que estavam na igreja ouvir, eu respondi para ele da mesma forma. Que o dia que ele me mostrasse dentro da Bíblia, que a não ser que eu ficasse viúvo, eu poderia casar de novo, que o dia que ele me mostrasse dentro da Bíblia que eu poderia me divorciar da minha esposa e casar de novo, a não ser que fosse em questão de eu ficar viúvo, que ele sim comeria os doces do meu casamento. Mas ele teria que me provar dentro da palavra de Deus, dentro da palavra de Jesus, que eu poderia me divorciar, porque ele estava tendo menos sabedoria e menos conhecimento do que eu. Então acho que ele se sentiu envergonhado, desligou o microfone, desceu do púlpito e veio em minha direção e falou: não, meu filho, vamos olhar que se for questão de advogado, a gente arruma um advogado para você, você faz o seu divórcio, então a gente faz o seu casamento. Foi aí então que eu lembrei da palavra que a minha esposa tinha me dito e lembrei da palavra que o pastor da outra congregação também havia me dito. Então eu me afastei dessa congregação. E pelo fato de eu ter frequentado centros espíritas, Umbanda, Kardec, dentre outros, eu acabei tendo ali um certo conhecimento dos rituais, né, vamos assim dizer, dessas outras religiões, dessas seitas, não sei como que eu posso dizer. E vi que muita coisa dentro daquele templo não estava condizente com a palavra de Deus, então eu me afastei, principalmente a forma que ele estava direcionando ali as ovelhas, né, que estavam ali buscando a Deus e acreditando nele como um pastor, que ele estava ensinando da maneira errada. Então me afastei, continuei buscando de Deus em casa, sozinho, lendo algumas coisas da Bíblia, mesmo sem saber, mas buscando e pedindo a Deus direção. Nesse tempo eu passei por muitas lutas, passei por muitas provações, passei por muitas brigas, conflitos, transtornos, acusações, e principalmente muitos, mas muitos conflitos, principalmente dentro da casa que eu estava morando. Isso gerou muito transtorno, isso me gerou muito conflito. E era muita briga, muita confusão, muito transtorno, todo dia, até chegar ao ponto que eu estava tão incomodado que eu não tinha
vontade de ir para a casa que eu morava. Não tinha prazer em ir para a casa onde eu morava. Eu já tinha muito tempo que eu não via minha filha. Eu só conversava com a minha filha através de e-mail, porque as minhas poucas visitas para ela nesse período, elas foram ficando cada vez mais escassas e isso estava fazendo mal a ela também, esse afastamento. Então, começaram a vir as provas cada vez maiores. A falta de dinheiro, as brigas, as dificuldades para honrar os compromissos, a falta de dinheiro para ver a minha filha, para fazer minhas coisas, honrar meus compromissos como homem. E então eu comecei a buscar de Deus, pedindo a Deus sabedoria, ajoelhava à noite, muitas vezes chorei sozinho, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, através de pregações de pastores sérios, que ainda existem pastores sérios, muito poucos, mas tem aqueles que de fato seguem a palavra de Deus, seguem a palavra de Jesus, pregam a palavra de Jesus e os ensinamentos, mas ainda tem. Então eu comecei, através disso, buscar uma intimidade com Deus, pedindo a Deus para que me desse sabedoria, para que me desse direção, para que me tirasse daquele deserto que eu estava vivendo e que, se fosse da vontade dele, que ele me levasse de volta para o meu lar, que ele me levasse de volta para a minha casa, que ele me levasse de volta para a minha família. Então as coisas começaram a mudar. Em 2019, eu consegui contato com a minha esposa, tivemos uma conversa, onde eu falei com ela que eu ia dar um basta na situação e voltaria para casa. Mas eu estava muito fraco espiritualmente e eu não tive forças para sair de onde eu estava. Então isso se prolongou por mais um período. Brigas, confusões, ataques espirituais, e cada dia as coisas foram piorando nos ataques espirituais. E eu não tinha vontade de voltar para onde eu estava morando, eu não tinha prazer em ficar naquele local, eu me sentia incomodado naquele local e apareceu uma oportunidade no ano de 2020 de um trabalho autônomo, porém um trabalho que eu ia fazer fora da onde eu estava morando. Eu ia ficar por longos períodos fora. Então, para mim foi uma válvula de escape, onde nesse período eu costumava sair para viajar, ficar 12, 15, 20, cheguei a ficar 35 dias fora. E aquilo para mim, eu tinha mais prazer em ficar fora do que onde eu estava. Mas sempre buscando de Deus, pedindo a Deus sabedoria, para que Ele me desse a direção certa, para que Ele me devolvesse a minha família. E sempre fui um homem que fui muito temente a Deus, mas um período da minha vida eu comecei a murmurar de tudo, culpar Deus de tudo. Deus era culpado de eu ter perdido meus pais muito novo, que Deus era culpado de eu estar vivendo naquela situação, de eu ter perdido minha família. A partir do momento que eu parei, ouvi a palavra de Deus, comecei a entendê-la e comecei a aceitar os meus erros, a partir do momento que eu me perdoei pelo erro que eu cometi, porque eu já tinha recebido em 2019 o perdão da minha filha, que eu pedi a ela perdão pelo que eu fiz ela passar. A partir do momento que eu recebi lá em 2019 o perdão da minha esposa, algumas vezes a minha culpa era maior. E eu, pelo meu machismo, pela minha ignorância, muitas das vezes pensava, que nada, minha esposa já está bem, já está feliz, deve ter arrumado outra pessoa. Minha filha já está bem, já está feliz. Eu não tenho que voltar para casa não, vou deixar elas tocar a vida delas, porque se eu voltar, eu vou estar fazendo mal, vou estar causando mal para elas. Porque eu não sou uma boa pessoa. E tudo que eu fiz, com que cara eu vou voltar? Com que cara eu vou encarar a minha família? Com que cara eu vou encarar a minha esposa, a minha filha? Com que cara eu vou encarar os familiares da minha esposa? Mas então eu comecei a buscar de Deus, pedindo a Deus entendimento, sabedoria, direção de Deus. E eu buscando do lado de lá e a minha esposa buscando do lado de cá. E a minha filha também, principalmente, sou muito grato a Deus pela minha filha, pela minha esposa, sou muito grato a Deus pelo pastor Henrique,
Sou muito grato a Deus por todos os irmãos ali da congregação que eu tive o prazer de conhecer agora há poucos dias, de terem lutado essa batalha espiritual por mim, pela minha família, mesmo sem me conhecer. E através dessas batalhas, dessas lutas que eles travaram, através da fé da minha esposa, da fé da minha filha que não desanimou, nunca desistiu desse pai dela, as coisas foram, Deus foi me mostrando o caminho, Deus foi me dando forças. E a minha filha então voltou a conversar comigo, voltou a receber minhas ligações, voltou a me ligar, me pediu para a gente conversar através do WhatsApp, coisa que a gente não conversava. E eu um dia mexendo em alguns documentos de uma empresa que eu, juntamente com a minha esposa, montamos em 2008, uma distribuidora de cosméticos que tínhamos, eu encontrei uma carta que a minha filha escreveu para mim no ano de 2015, que eu não me lembro todo o conteúdo dela e também não daria conta de lê-la, que eu ia desabar. Mas eu lembro da última frase e toda vez que eu pego essa cartinha eu choro. Lembro da última frase que ela escreveu em um desenho que ela fez. Ela sempre me colocava no meio do desenho, fazia ali do jeitinho dela, sempre me fazia cabeludo com um tupetão, a mãe dela do meu lado direito e ela sempre do meu lado esquerdo, segurando a mãozinha. E colocou embaixo: Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.